de ver, chamado Saudade, que é o documento santo do nosso passado. Mauro Castro estava comigo sempre, teve algumas imprudências ao me nomear presidente da comissão, ou da comissão de concurso da imprensa. Então, durante 11 anos, eu lá estive representando o nosso presidente, Mauro Castro. E ele é um jurista, ele é um professor, eu sou professor, e ele é um bom escritor, e eu sou discípulo dele. Sou eleitor dele para sempre para a presidência da Academia de Letras de Brasília. A esposa dele, Dona Astreia, uma artista de primeira linha, sabe? Formam com ele uma dupla incrível. Sabe receber, sabe valorizar a amizade e sabe cumprir com seu dever, quer de professor, quer de jurista, quer de empresário. É uma figura leve, suave. Deve estar voando não no espaço, mas voando no tempo e estacionando hoje na mesa da eternidade. Talvez esteja tomando um café e conversando com o Criador, com esse grande arquiteto do universo que o criou e o dotou de uma sensibilidade profunda, de uma competência ímpar e de uma lealdade que faz inveja. Falar sobre o Mauro envolve vários aspectos. O aspecto intelectual, de membro da academia, de companheira tanto tempo das lides literárias, e também do Mauro amigo. O Mauro soube, além de ser presidente de uma academia, ele soube conquistar amigos, ele soube fazer amigos. Ele era uma pessoa doce, amável, um amigo de verdade, inclusive nos dando aos seus companheiros de academia o privilégio de compartilhar da sua vida, da sua família maravilhosa, pessoas assim encantadoras, pessoas que eu tive a honra, o prazer, o carinho de conviver, e realmente são pessoas fantásticas. Então, na realidade, o que eu poderia dizer sobre o Mauro? O Mauro foi uma daquelas pessoas que realmente deixou um grande legado, porque ele soube fazer amigos, ele soube manter esses amigos, ele soube dirigir uma academia de letras, ele soube fazer relações públicas, ele soube levar o nome da nossa academia até muito longe. Então, essa lembrança do Mauro vai ficar sempre conosco. E realmente, se a gente vai pensar na ausência de uma pessoa, são vários os aspectos que nos ocorrem. A ausência pode ser solidão, a ausência pode ser falta, e a ausência pode ser aquela saudade doce, aquela lembrança boa que a gente vai levar para sempre. Porque o Mauro foi uma pessoa assim, muito presente na vida de nós todos que praticamente iniciamos na Academia de Letras junto com ele. Então, o que eu posso dizer? Além dele escrever muito bem, ter coisas assim muito bonitas, muito puras, que nos falam ao coração, ele soube fazer amigos dentro da academia. Ele soube fazer de cada membro da academia um amigo próximo, uma pessoa que ele convivia, que ele partilhava, que ele compartia as coisas boas da vida. E eu acho que nesse momento, a melhor homenagem que eu, pelo menos, posso prestar ao Mauro é lembrar com muita saudade essa trajetória dele, que foi brilhante, que poucas pessoas têm
uma trajetória assim tão rica. Poucas pessoas sabem fazer tantos amigos. Então, a saudade não é só dor. A saudade pode ser aquela lembrança assim doce de uma pessoa maravilhosa com quem nós convivemos. Eu particularmente, quer dizer, com a família, e que eu sei que está em algum lugar, olhando, nos vendo, nos assistindo e torcendo por nós. Fique muito bem, Mauro, onde tu estiveres. Seja feliz como nós continuaremos a ser aqui, lembrando sempre de ti. Tive a felicidade de conhecer o presidente Mauro Castro pela mão do meu amigo e ex-aluno Romildo Teixeira. Fui o penúltimo acadêmico a ser recebido pelo presidente Mauro Castro numa noite, para mim, memorável, cujo único senão foi a sua ausência por motivo justificado. Mas foi uma noite em que ele esteve particularmente feliz, porque foi uma festa bonita, não em função de minha pessoa, mas da organização, e ele estava exultante. E eu guardo dele doces recordações, gentil. Eu e o Romildo tínhamos feito praticamente um acordo de a cada mês levá-lo para almoçar. Então nós tínhamos um mês sim, um mês não, nós três íamos almoçar. E era muito gostoso porque ele rememorava os tempos de juventude dele, falava com orgulho da sua passagem pela cavalaria do Exército Brasileiro no Rio de Janeiro. E ficava imensamente feliz porque eu sempre dizia: presidente, fique calado, mas eu já obriguei Romildo a pagar o almoço. Ele sorria, né? Achava aquilo uma coisa muito gostosa. E nesses momentos eu pude realmente averiguar a grandeza daquele pequeno gigante. É por isso que eu estou aqui neste momento, embora seja paradoxal eu dizer que é um momento de alegria, mas é um momento de alegria sim, porque nós estamos fazendo uma homenagem a uma figura grandiosíssima que enriqueceu Brasília, enriqueceu a academia, enriqueceu sobretudo a nós, seus amigos, que como eu, embora não podendo ter usado no tempo, durante muito tempo essa amizade, o tempo que me foi concedido foi de uma grande excelência. Eu conheci Mauro em 1966, há exatamente mais ou menos 41 anos. Eu tive a oportunidade de conviver com a competência, com a riqueza de caráter, com a riqueza de alma, da pureza de alma de Mauro Castro. Mauro Castro nasceu para servir. Nós somos companheiros de Lions. Mauro Castro nunca se comparava melhor de que ninguém, mas tudo que ele fazia, ele procura fazer o melhor. Ele sempre fazia o melhor. Ele foi presidente do Lions, na sua gestão, ganhou todos os prêmios de Lions Internacional. Quando eu fui presidente do Lions Clube, convidei Mauro para que ele fosse o responsável pela publicação do boletim O Alvorada, que era o boletim do Lions Clube de Brasília Alvorada. E este boletim, eu tive a oportunidade de levá-lo à convenção internacional realizada em Tóquio de Lions Clube. E esse boletim, pelo seu esmero, pelo seu capricho, pelo conteúdo de suas matérias, ganhou o primeiro lugar entre todos os boletins de Lions Internacional publicados no mundo. Mauro Cunha Campos de Moraes e Castro, eu sempre brincava com Mauro, dizendo que isso não é um nome, isso é um verso alexandrino, pela pureza dessa qualidade intrínseca que sempre Mauro viveu. Na academia, ele foi presidente durante 18 anos, sempre por aclamação. Porque Mauro sempre exerceu aquela qualidade intrínseca do verdadeiro ser humano. Mauro era puro de coração, era rico de serviço,
Mauro nasceu para servir. Então, é com bastante orgulho, com bastante satisfação, que eu manifesto a gratidão a Deus de ter tido a oportunidade de conhecer Mauro Cunha Campos de Moraes e Castro durante 41 anos. E eu muito aprendi com Mauro. Mauro foi uma pessoa que veio para a terra para servir o seu semelhante. Que Deus o tenha na sua feliz acolhida e que Mauro sempre seja essa pessoa maravilhosa e deixou para todos nós o exemplo de ternura, o exemplo de amor, o exemplo de abnegação e o exemplo de competência. Fazer de si o melhor que se possa para a sociedade. Convivemos juntos também no CEUB, que ele foi inclusive meu professor de introdução ao estudo de direito, coisa semelhante, por volta de 1977, 78, 76, eu não recordo bem mais. Ele foi presidente do Lais Alvorada, eu à época presidente no mesmo ano do Lais Clube de Brasília Taguatinga, e o nosso relacionamento com ele, com a Estreia, com os filhos, e com outros também, Arnaldo Sete, Vitor Tanuri e muitos outros que eram também do Lais, foram muito estreito por um longo período em que eu tive ele como meu mestre, meu paradigma a ser imitado e nunca igualado. Um cidadão que, assim, se distinguia pela gentileza extraordinária e por aquele espírito vivo de querer descobrir as coisas nas suas nascentes. Ele voou para grandes pagos. Eu pensava que o Mauro estava aqui numa reunião nossa lá, e liguei também para dar os parabéns a um cidadão lá do Rio Grande do Norte. Qual não é a minha surpresa que ele me disse que o Mauro estava no Rio Grande do Norte. Era educado, muito fino e um sujeito que conseguiu quase que a vitaliciedade na presidência da Academia de Letras de Brasília. A Academia de Letras de Brasília, por sinal, ela tem uma equipe de escritores verdadeiros. Eles tamborilam mesmo no teclado e fazem as suas composições com alma, com inspiração. É um pessoal realmente fantástico. O Mauro Cunha Campos de Moraes e Castro fez uma viagem, se não me engano, ao lado do Tanuri, e eles escreveram um livro em parceria, que foi uma coisa muito bonita e todo mundo adquiriu por aqui. Então, o carro-chefe da literatura deles era esse livro. E muito meticuloso, cuidadoso, organizado. Lá ficou ele na presidência da academia, substituindo a Lília Portugal Magnavita, e quase que se perpetuou nessa presidência, porque todo mundo votava nele. Eu mesmo achei que deveria haver uma renovação e disse a ele, disse, não, muito bem, pode se dispor a substituir o presidente atual, que era ele, e renovar com outros candidatos a presidência da Academia de Letras de Brasília. Mas qual? Quando chegou na hora da eleição, ninguém queria, assim, destituir o Mauro. No final, nós tivemos que reelegê-lo indefinidamente. Eu sou amiga da família desde que cheguei aqui em Brasília, com 18 anos. A minha inexperiência, naturalmente, procurou o Mauro como colega no Senado.
E ele foi uma pessoa que me orientou e muito no Senado, que já era um funcionário brilhante, né? Tive a oportunidade de trabalhar com ele em alguns projetos. Na época, o presidente era o senador Moura Andrade, então trabalhamos no projeto da reforma bancária. E ele sempre se lembrava disso com muito entusiasmo e sempre falou nisso com muita alegria. Mas não é desse Mauro que eu quero falar. O Mauro das Letras vai ficar aqui por conta do Dr. Gentili, que vai saber muito melhor do que eu dizer desse Mauro das Letras, né? O Mauro que eu quero falar aqui é aquele Mauro amigo, o Mauro simpático, brincalhão, o Mauro que eu acostumei a conviver dentro da casa dele como se estivesse na minha casa. E isso é uma coisa que existe até hoje. A família eu tenho toda dentro do coração e sempre me recebeu muito bem. E eu tenho a alegria e o privilégio de ser amigo da família toda, de ser amiga da família toda. Então é desse Mauro que eu quero falar um pouquinho. O Mauro simpático, o Mauro amigo, o Mauro de um caráter incrível, né? E é isso que eu quero guardar dele no coração, como exemplo de vida, porque é assim que a gente lembra das pessoas com saudade, e essa saudade é inevitável, porque só as pessoas como Mauro, só os bons como ele, é que deixam, quando partem do convívio com a gente, deixa no coração da gente essa saudade. Então, eu deixo aqui o meu abraço, onde quer que ele esteja, e um beijo muito carinhoso. O Mauro de Castro tem um livro chamado Três Viajantes, juntamente com os acadêmicos Arnaldo Sete e Tanuri. E esse livro eu tenho de longa data, porque logo que entrei na academia, aliás, logo que entrei na Procuradoria-Geral da República, o nosso colega Arnaldo Sete tinha publicado um livro, juntamente com Mauro de Castro e Vitor Tanuri, chamado Os Três Viajantes. E nesse tempo eu conheci o Arnaldo Sete, que era meu colega de Procuradoria da República, mas não conhecia nem o Vitor Tanuri, nem o Mauro de Castro. Mas tinha o autógrafo deles e fiquei conhecendo, a partir desse momento, fiquei conhecendo os três. Depois, de longa data, eu entrei na Academia de Letras de Brasília e também o Mauro de Castro, o Vitor Tanuri já estava na academia e tivemos a longa convivência acadêmica. O Mauro de Castro, como sempre, uma pessoa muito fina, um cavalheiro, e não deixava de referir-se a todos os seus alunos das faculdades onde ele dava aula pelo próprio nome. Ele conhecia os acadêmicos, os alunos da academia, os alunos das faculdades, pelo próprio nome. E assim ele era com todos. E fazia questão que nas reuniões da academia ele convocasse a todos para falar alguma coisa e falava no nome de todos, um por um, e não só dos acadêmicos, mas das pessoas que compareciam às solenidades, as pessoas que vinham como convidados, que não eram acadêmicos. Ele falava, fazia referência, dizia fulano de tal, ciclano de tal. Então era uma pessoa muito distinta e de grande valor. Falar sobre o companheiro, amigo e irmão Mauro Cunha Campos de Moraes e Castro, para mim, relembrar a figura dessa pessoa ímpar é um motivo, por um lado, de profunda tristeza
e de outro de profunda alegria. De profunda tristeza porque o nosso companheiro Mauro nos deixou muito cedo, em pleno vigor cultural e intelectual, cheio de amigos. Foi uma tremenda perda para todos. Foi uma pessoa amiga que se foi, um homem de bem, um homem sincero, um homem honesto. Alegria por quê? Porque tenho certeza que o companheiro Mauro está numa situação bem melhor que a nossa. Está lá nos céus, junto a Deus, o lugar que foi reservado para ele, por tudo de bom que ele realizou aqui na terra, pela sua grande obra aqui na terra. E a outra alegria, o outro lado da alegria, é por ter convivido com o companheiro Mauro durante várias décadas, junto no Brasília Country Club, quando nós fomos conselheiros, sentávamos nas reuniões um ao lado do outro, trocávamos ideias. Depois foi no Lions, durante anos e anos, ele no Brasília Alvorada e eu no Lions Club Brasília Três Poderes. Participamos de muitas reuniões, de muitos conselhos e depois, posteriormente, no escritório de representação do território federal do Amapá, aqui em Brasília. Conheci profundamente o companheiro Mauro, uma pessoa educada, inteligente, fina, cortês, decidida, trabalhadora, coerente, sincera, honesta, receptiva e amigo dos seus amigos. Eu conheci Mauro, acreditava em sua competência e na sua inteligência. E de certa feita, o governador do território do Amapá, Henning, pediu-me a minha colaboração para que eu indicasse alguém aqui em Brasília para que fosse o chefe do escritório da representação aqui em Brasília. E eu prontamente respondi ao companheiro governador: companheiro Henning, governador Henning, não existe nenhuma outra pessoa a não ser Mauro Cunha Campos de Moraes e Castro, que coincidentemente está se aposentando no Senado. Ele foi convidado, aceitou e realizou um trabalho maravilhoso em prol do território federal do Amapá, por seu livre trânsito que tinha no Congresso Nacional, lá no Senado e junto às mais altas autoridades da República. Ele realizou um trabalho que era reconhecido constantemente pelo governador Henning. E depois, o companheiro Mauro, sempre apoiado pela brilhante sua esposa Astreia e por seus filhos, ele pôde desenvolver na plenitude dos talentos recebidos por Deus uma grandiosa obra e portentosa mesmo obra, que com muita justeza hoje é alvo do reconhecimento dos seus amigos e de seus familiares, que eu sou um deles. Companheiro Mauro, foi uma honra muito grande poder conhecê-lo e conviver contigo durante tantos e tantos anos. Foi uma pena que foi quando ainda podia estar entre nós, mas isto é a vida, foi o seu chamado. O meu muito obrigado. Para mim é um prazer, uma honra muito grande receber esse convite seu para falarmos sobre das nossas impressões sobre o Mauro. Figura realmente extraordinária. A minha amizade com ele remonta a 1961, quando eu era diretor de uma das turmas jogadoras do Tribunal de Justiça, e ele foi ao tribunal para acompanhar um processo. E ali nós nos identificamos, começamos a conversar e enveredamos até pela área de literatura, quando ele me disse que tinha um livrinho escrito, foi publicado pelo DASP, e que uns 3 dias depois ele apareceu lá para me levar esse exemplar. Ele, então, havia sido eleito vereador na sua cidade, mas não pudera tomar posse porque o cargo não era remunerado. E ele era servidor do Senado, não podia licenciar-se sem ter o seu pão de cada dia. E com isso, ele foi impedido de assumir. Então me levou esse livrinho. E
Depois nós nos encontramos sempre, estivemos outras vezes, outras oportunidades de nos encontrarmos. Eu, ele, Astréia, minha mulher. E ocorre que em 1971 eu já era titular da coluna literária do Correio Brasiliense e ele entrou sorridente lá na redação, ainda lembro quando ele disse: estou lhe trazendo aqui, entendeu? Já saiu do prelo agora, ainda está morno, um livro que nós acabamos de editar, Três Viajantes, que ele escreveram em parceria com Vitor Tanuri e Arnaldo Sete. E ele me entregou o primeiro volume que você está recebendo. Me deu essa primazia, essa honra. E eu fui o primeiro, inclusive, a noticiar o lançamento do livro. Em outras oportunidades, nós nos encontramos no Cursilho de Cristandade. Depois ele insistiu para que eu entrasse para o Lions. 2 vezes eu estive num jantar do Clube Alvorada, lá no Hotel Nacional. E terminei entrando no Lions, mas no Brasília Sul. Entendeu? Onde permaneci até uns 3, 4 anos depois. Bom, então com isso nossa amizade foi se consolidando no curso do tempo, no correr do tempo. E ele tinha uma coisa muito interessante, que eu fui convidado em 2001, se não me engano, não, 91, eu fui convidado para ser o mestre de cerimônia da solenidade de instalação do Poder Judiciário no Amapá. E nós nos reunimos lá numa noite, no dia que nós chegamos, no dia seguinte seria a solenidade de instalação, lá na Prainha ou Rocinha, uma coisa assim, à beira do rio. Estávamos ali, aquela série de autoridades e tudo mais, de repente me aparece o Mauro. E ficamos conversando, os dois ali, e ele me disse: meu amigo, acho que você vai ser a minha salvação. Eu estou aqui para assistir a posse de um ex-aluno meu, como juiz de direito, e não tenho onde ficar, porque os hotéis estão completamente lotados. Entendeu? Eu digo: Mauro, eu vou ser sua salvação. Eu estou por conta do governo, entendeu? Eu estou no hotel, entendeu? Mas há uma outra cama. E então eu vou falar na portaria, entendeu? Que você vai dormir e no dia seguinte resolve essa sua situação. E com isso nós ficamos à noite conversando até quase que 3 horas da manhã, batendo papo, quando ele me presenteou com a revista da academia, que ele já presidia. E numa outra oportunidade ele chegou para mim e me entregou o livro dele, o primeiro romance, Uma Cabra no Júri, e disse: eu quero que você faça a orelha da 2ª edição. E eu faltei com o Mauro. Não fiz a orelha, também não houve a 2ª edição, entendeu? Do livro. E sempre que ele encontrava, cadê? Eu digo: rapaz, para fazer a orelha, eu estou sem tempo ainda, envolvido numa série de coisas, atividades. Eu já era diretor-geral do Tribunal Eleitoral. E disse para poder ler seu livro, para poder fazer comentário. Agora você deve entregar um outro, entendeu? Não, eu quero que você faça isso aí. Isso para mim foi uma honra muito grande, que ele queria então que eu fizesse a orelha, a apresentação. Então, lamentavelmente, não tive tempo, e lamentavelmente também não saiu a 2ª edição de Uma Cabra no Júri. Então, são lembranças, são coisas interessantes assim que me fazem lembrar muito. O Mauro, ele chegou para mim uma vez e disse: Gésio, eu tive um prazer muito grande saber que um filho